esse raça, mano. Joaquim Gomes ao vivo. Ontem eu vi aquilo tudo e fiquei pensando, onde é que eu vou tirar força moral para ter coragem de pedir ao povo brasileiro para me entregar à presidência da República diante disso daí. 302 senhores e senhoras deputados de costas para a opinião pública, não é, fazendo aquela farra. Acabou a eleição, Raquel. Fizeram uma festa de 300 pessoas, sabe, com bebedeira, com porre, com gargalhadas, num dia de que mais 1.000 pessoas morreram no Brasil. Os políticos, pelo menos por essa parte grande, perderam a compostura, perderam a noção. E eu quero acreditar que a opinião pública ainda é o elemento sadio da vida brasileira. E eu estou vendo isso acontecer, portanto, vamos pressionar. Em um vídeo que você publicou nas suas redes sociais, você disse que Bolsonaro destampou os cofres públicos aos bilhões para subornar e comprar consciências na disputa pela presidência da Câmara. Disputa essa vencida ontem pelo Arthur Lira, candidato do PP. Houve, de fato, compra de votos? Olha, eu acompanho as coisas que eu falo com documentos. E houve, de fato, uma absolutamente inusual, qualquer jornalista, e tanto mais uma pessoa com a sua qualificação, vê isso na execução financeira da União. Então, você vê, liberação de emenda, eu sempre considerei uma coisa natural e legítima. Ao contrário de uma certa elite que considera, não é, uma aberração, o Brasil tem essa distorção. Aqui embaixo, o povão julga um deputado não é pela qualidade dos votos ou palavras dele no parlamento, julga pela capacidade que ele tem de trazer benefícios, posto de saúde, calçamento, saneamento básico. É uma distorção, mas é uma inerência da cultura política brasileira que nós temos que aperfeiçoar. Até lá, eu considero absolutamente legítimo. O que não é legítimo? É você utilizar essa ferramenta normal de relacionamento do Executivo com o Parlamento brasileiro para adulterar a vontade do Parlamento nesta ou naquela direção, para aprovar ou desaprovar um requerimento ou um projeto, ou para alterar a direção da liderança da Casa em seu favor. Tanto mais numa hora em que o Bolsonaro está experimentando uma crescente ameaça de impeachment vinda da rua, que é pela primeira vez uma coisa um pouco mais consistente, dado que a parte jurídica do cometimento de crimes de responsabilidade aos montões, ele vem cometendo, nós podemos conversar sobre isso para não estender muito a pergunta. Então, se você olhar, foram liberados, nesses dias agora, 3 bilhões de reais com B de bola. Aí você vai olhar a execução financeira, 3 bilhões de reais dá para comprar 100 milhões de vacinas. Qual é a prioridade? Pergunta ao nosso povo, mesmo o nosso sofrido povo, que julga o deputado pela capacidade que ele tem de trazer um benefício, um posto de saúde, etc., como eu acho correto, compreensível, correto não é tanto, mas compreensível, pergunta se o nosso povo entende que a prioridade agora é liberar dinheiro ao invés de comprar vacina. É evidente que o Bolsonaro revela claramente a sua inteireza de um homem do velho baixo clero, ao qual ele pertenceu a vida inteira. Só quem comprou gato por lebre é que acredita que o Bolsonaro ia fazer uma nova política. Ponto. Segunda distorção, e aí é um problema da polícia. Se você olhar, quando acontecem esses episódios de destampar emendas sem os critérios, por exemplo, de fiscalização da Caixa Econômica, por regra, muitos dos deputados roubam 30% dessas emendas. Aí é muito simples de entender, é só pegar o preço unitário das coisas, quando chegar nas prefeituras, e comparar com a tabela da Fundação Getúlio Vargas, coisa que eu faço de forma documentada. Sabe que essa ladroeira, essa roubalheira toda, essa suborno, essa compra de votos, foi feita pelo general Ramos. Se alguém gravou coisa, quem deu a ordem foi ele. Ele é que cooperou o balcão de fisiologia, e isso aí eu tenho testemunha, porque eles recebem todo mundo e tem deputados amigos que me deram conta da conversa cabeluda. Cabeludíssimo. Então, eu conheço bem o chão onde eu estou pisando. Você não é o único político que aponta para uma possível compra de votos durante essa eleição na Câmara. Há alguma coisa que os partidos possam fazer para tirar isso a limpo? É muito improvável, porque compra de votos é uma forma que a gente usa para a população entender o assunto. Mas, como eu lhe disse, o ritual de liberação de emendas, ele só tem duas atipias. Uma é a concentração dessas emendas num dado período iminente a uma votação, e isso está dado. Se houvesse uma decência no Brasil, se houvesse instituições republicanas, se houvesse um Ministério Público Federal, não é, mais ativo, e, evidentemente, isso não é prova, mas é indício muito eloquente de que esta atipia, ou seja, você vem liberando
50, 100, 100, 200, 150, 150, de repente 3 bilhões, e ali há 3, 4, 5 dias está uma eleição, o indício é muito eloquente. A outra coisa é saber o destino dessas emendas e comparar com os preços. E aí você vai ver que, se parte é aplicada corretamente, uma parte extensa desse tipo de emenda que é represada e liberada em vésperas desse tipo de interesse do Executivo é roubado 30%, no mínimo 30%. O que esperar da Câmara sob o comando do Arthur Lira? Arthur Lira será um vassalo de Bolsonaro ou Bolsonaro será um refém de Arthur Lira? As duas coisas começam a ser verdade a partir de hoje. A rua, de novo, é quem vai decidir qual é a força que vai prevalecer. Ou seja, o Arthur Lira assume com absoluto compromisso de subserviência, de submeter a sua liderança, a liderança da Câmara, aos ditados do Bolsonaro, mas existem algumas coisas práticas. Vamos tomar aqui um exemplo concreto. Privatização da Telebrás é uma exigência do mercado para isto em si, como grande negócio, e para sinalizações de uma modelagem ou de uma hegemonia de economia política que ainda não se achou aí no governo Bolsonaro. É o Guedes falando uma coisa e o Bolsonaro agindo na direção oposta, porque também só quem acreditar em gnomos e Papai Noel é que vai imaginar que o Bolsonaro é um cara reformista e modernizante, né, vindo da escória da política do Rio de Janeiro, da ligação com milícias, da roubalheira de dinheiro de gasolina. O Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina na época em que era contemporâneo meu do deputado federal. Também é possível ter o documento para mostrar o Bolsonaro fazendo uma nota fiscal de 1.000 litros de gasolina no Rio de Janeiro, quando o mandato é exercitado em Brasília. E é só comparar com o meu próprio gasto, qualquer jornalismo básico. Está lá no portal da transparência, pega o deputado Ciro Gomes e eu gastava 300, 400, 500 reais por mês, o Bolsonaro 5 mil, 7 mil, 8 mil reais. E depois o auxílio moradia, já confessado, e as rachadinhas, que é peculato, a turma usou esse nomezinho e tal. Então, veja, começa com essa vassalagem sem nenhuma dúvida. De dinheiro público. Roubo de dinheiro público, né? Público. Vamos dar os nomes aos bois. É o cacuete de professor de direito, porque rachadinha parece uma coisa meio venial, e não, é desvio de dinheiro público. Esse que falta no posto de saúde, esse que falta aí na segurança pública, está sendo desviado para a fortuna dos filhos do Bolsonaro, das esposas, ex-esposas do Bolsonaro, e isso está tudo documentado. Então, isto aqui, voltando à resposta, começa o Lira obrigado a pagar a conta. Mas o Lira é de Alagoas. Eu quero ver, você é da Paraíba, eu sou do Ceará, não é? Eu quero ver os baianos, os pernambucanos que votaram em massa no Lira, por razões as mais variadas, né, apoiar a privatização da Chesf, que é a Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco, simplesmente entregando a água do São Francisco para um empreendedor chinês. Eu quero ver isso acontecer, percebe? Então, o Maia era completamente a favor da privatização da Eletrobras e não andou. Não é porque o Maia tinha animosidade com o Bolsonaro que ele fez uma animosidade cíclica. Quando o Bolsonaro estava bem, ele era muito simpático. Quando o Bolsonaro estava mal, ele não era simpático. Acho que perdeu uma ocasião histórica, isso eu diria a ele novamente, né, como amigo dele que eu sou, mas ele não entendeu o papel histórico que ele tinha. Não era para determinar o impeachment, mas era para processar as acusações de crime de responsabilidade que teriam um efeito instantâneo, obrigar o Bolsonaro a se comportar. Não é? Na hora que acontecesse isso, o Bolsonaro, covarde e frouxo como ao invés de subornar, diria que se comportar. E aí isso a República, a população ganharia. Nós não teríamos essa maluquice de briga por vacina, ele estaria correndo para vacinar o povo. Se houvesse um procedimento de impeachment, o povo de Manaus não teria morrido sem oxigênio, sem fôlego, porque haveria ali uma espada de Damocles, né, obrigando o Bolsonaro a se comportar dentro vamos dizer, do ritual institucional da presidência da República, que ele envergonha todo dia. E esse bando de general de pijama, tudo picareta também, liderados por esse Heleno. Enfim, eu acho que começa assim, mas a rua vai definir o comportamento. Na minha opinião, se você quiser, falei demais, vou dar um resumo. Acho que se pariu um novo Eduardo Cunha. Isso é difícil, hein? Outro Eduardo Cunha. É muito difícil. Você lembra, ele começa em aliança com o PT, apoiado pelo Lula. A Dilma, por exemplo, confrontou o Cid Gomes, ministro da Educação, para defender o Eduardo Cunha. E depois ele foi o coveiro dela. E hoje está na cadeia. É uma coisa, a história brasileira se repete como farsa e como tragédia. Nossa. Ciro, no discurso de posse, o Arthur Lira, ele fez um discurso conciliatório, mas a primeira canetada já desagradou muita gente, muitos aliados. O que você acha?
Eu gostei do discurso dele, não é? Porque ele fala em vacina e fala na questão fiscal do país. De fato, essas são as duas grandes emergências. A questão da vacina por imperativo de vida ou morte, literalmente, e a questão fiscal é que o país está numa situação absolutamente deplorável. Eles meteram na Constituição, sem pensar, um teto de gastos. Esse teto de gastos não considera o crescimento vegetativo das despesas obrigatórias do país, e o resultado hoje é a depressão ao zero da taxa de investimento. Com a taxa de investimento indo para zero, e aí você veja como se transforma em mais criminoso ainda, você numa semana liberar 3 bilhões com B de bola para comprar consciência, subornar posicionamentos na coisa, porque não tem dinheiro para nada. Obras parando, são mais de 3.500 obras federais parando por falta de recursos e coisas críticas, tipo oxigênio, não é? Faltando. Então o país está no limite físico. E ainda assim, se você olhar para os 12 meses para trás, Raquel, eu conheço bem a sua opinião crítica sobre essas coisas, se você olhar para 12 meses atrás, o Brasil está com o maior déficit público da história. São próximos 850 bilhões de reais de furo entre o que o governo arrecadou e o que o governo gastou, e isso só foi possível por causa do tal do orçamento de guerra, que é um puxadinho que o Maia fez ali, para permitir o enfrentamento da pandemia. Mas esse orçamento acabou dia 31 de dezembro. E, nesse momento, o Brasil está sem orçamento. Nós estamos entrando para o fevereiro e não temos orçamento aprovado no Congresso. E a dívida está rolando, né, Ciro? Se aproximando de 89% do PIB pela primeira vez na história da vida brasileira. E isso, quando acontece, ela é em curto prazo. Então, você tem hoje um quarto dessa dívida, algo ao redor de 1 trilhão, agora com T de tapioca, e 700 bilhões de reais vencendo em 4 meses. E não tem dinheiro para nada. Então você tem pressão inflacionária, você tem uma aversão a risco agravada pela fuga de capitais no Brasil, uma pressão sobre o dólar, que pressiona o preço dos alimentos. Salário mínimo, por exemplo, é uma dessas despesas que você basta botar R$1, né, de acréscimo no salário mínimo, esse desequilíbrio estrutural na conta brasileira se exponencializa. E isso é o que está em discussão no Brasil nesse instante. Não é essa confusãozinha que vai ser autoritária, eu não tenho a menor dúvida, ele vai governar para os deles. Imagina essa banda do PT que votou nele, por baixo dos panos, achar que vai ter a vice-presidência da Câmara, só boboca, né, aprendiz de punguista, como essa turma do PT, infelizmente essa parte podre do PT, é que acredita nisso. Falar no PT, no Senado o eleito foi o Rodrigo Pacheco, eleito com apoio do PT, uma aliança aí, no mínimo, estranha. Como é que você vê essa aliança? O que esperar do PT como oposição nos próximos 2 anos? Eu diria a você que a gente precisa olhar o Senado com uma lente diferente, né? O Rodrigo Pacheco é outra pessoa, vem de uma história de decência, vem de uma história de vida republicana, vem de uma história de comprometimento com o equilíbrio, com a serenidade, não tem nenhuma tradição de fisiologia. E o Senado, praticamente, não é, só teve candidato único, porque o próprio MDB, se você recorda, não sancionou a posição da Simone Tebet, com quem a gente até houvera aberto uma conversa. E eu tenho assim, muita confiança de que o Rodrigo vai ter uma conduta mais republicana para o país apreciar do que um alinhamento como aquele que a grande mídia, com razão, quer dizer, é o vencedor às batatas, né? Hoje, essas 48 horas, o Bolsonaro pode comemorar a vitória dele, nós temos que ter humildade, cumprimentar os dois, mas eu vejo, com o tempo, que a posição do Rodrigo Pacheco é diferente.